Bom, 11h20 não vai chegar mais ninguém. Beleza. E aí, gente, como tá a expectativa para essa prova tão maravilhosa? Só de ouvir P3 de Maxwell 2 já dá aquele terror existencial, né? Só para ter uma noção, quem aqui já começou a estudar para essa prova? Tá, beleza. Seguinte, antes de começar, fazer que nem eu fiz no Fuji da P2 e da P1 também. Eu tenho muita coisa para cobrir e eu quero resolver 3 questões com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, tudo que for raciocínio da questão eu faço passo a passo. Tudo que for só conta, tipo, não tem lógica, é só fazer a conta, eu vou deixar indicado a resposta. Se alguém tiver dúvida, me fala que eu faço a conta passo a passo, só que eu tenho muita coisa para fazer e eu prefiro passar pela prova inteira em vez de passar 1h30 brincando de integral. Tá? Quem tiver alguma dúvida, se esse negócio estiver complicado, então me interrompe na hora, pode me chamar. Tá? Mas vamos começar então. Isso aqui vocês não vão ter que fazer, é só para dar uma explicação para não ficar todo mundo muito perdido. O que é energia de deformação e energia complementar de deformação? É aquele gostinho de P3 que vocês tiveram com o trabalho de energia na P2. Tá? A energia de deformação, basicamente, é a energia que se acumula em um corpo deformável devido às forças solicitantes aplicadas nele. Ou seja, se você tem uma tensão sigma que causa uma deformação epsilon, como vocês viram em P1 e P2, o trabalho total seria sigma vezes epsilon, certo? Força vezes deslocamento. E eu decomponho isso numa energia, uma densidade de energia de deformação, aqui, e uma energia complementar, densidade de energia complementar. Por motivos que eu não vou entrar aqui, nós vamos lidar com essa aqui. No fundo vai ser a mesma coisa, porque para materiais elásticos lineares, sigma é proporcional a epsilon, é só que é uma reta, né? Então, essas integrais vão ser iguais. Então, pouco importa. Mas o que é a energia complementar do corpo inteiro? É basicamente eu pegar essa densidade de energia complementar definida pelo sigma e pelo epsilon, pelas tensões internas, e integrar isso no volume. E é assim que eu chego nessas expressões lindas, maravilhosas, que vocês já conhecem. A da força normal você faz em 2 segundos, por exemplo. Epsilon é sigma sobre E. Sigma ao quadrado sobre 2E, vezes a área, sigma é F sobre A. Então, já chega nisso aqui imediatamente direto. Não vou fazer as demonstrações, mas tudo isso aqui parte de uma integração ao longo do corpo inteiro de uma energia vinda das tensões e deformações. Tá bom? E como é uma viga, geralmente, eu integro na seção transversal e aí o que sobra eu integro ao longo da viga, que é uma integral de volume. Que dá essas coisas aqui. Esse gama que eu coloquei é a curva da viga, tá? Eu integro ao longo da viga, como vocês faziam na P2. E, geralmente, na prova ele geralmente pede para você desconsiderar a energia das forças cortantes e normais. Por quê? Porque ela é muito pequena se comparada com a energia devido à flexão e torção. Às vezes você vai ter que considerar. Para vigas muito curtas, a cortante é importante. E para cabos que só são sujeitos à tração, você tem que fazer isso aqui. Só que são casos bem particulares. No geral, ele dá no enunciado que você vai desprezar essas duas coisas e só calcular essas duas. Tá bom, mas por que elas estão fazendo isso? Na P2, você pegava uma viga isostática, que tinha um esforço único, você calculava a deformação que essa força causava pelo princípio do trabalho-energia. Que a energia total era meio vezes a força vezes esse esforço. O que nós queremos fazer agora é generalizar isso para qualquer número de forças agindo sobre a viga. Tá bom? E é aí que vem um dos teoremas mais importantes dessa parte, que é o teorema de Cauchy-Engesser. Em uma estrutura isostática, isso vai ser importante. Então, eu vou desenhar uma estrutura isostática bem simples. Uma viga articulada aqui e simplesmente apoiada aqui. Por que é isostática? Eu tenho 2 reações aqui, uma aqui, 3 equações de equilíbrio no plano. Está tudo certo. E nela eu vou aplicar uma força P e
supomos, um fletor M. Eu calculei a energia. Eu defino todos os esforços solicitantes que agem na viga inteira, como nós faziam desde Maxwell 1. Calcula a cortante, o fletor, a torção em todos os pontos. Integra isso ao longo da viga, nós vamos fazer exemplos disso. Você chegou na energia. Só que agora eu não posso aplicar aquele princípio, né? Porque eu tenho mais de uma força. Então, a deformação delta é em milímetros mesmo, é uma medida física, não é que nem o epsilon, que era um adimensional. O delta, devido à força P, é a derivada del P. Onde U é a soma de tudo isso que você contabilizou ao longo da viga inteira. Ou, se for um ângulo, o ângulo causado pelo momento M, ou seja, o ângulo de giro disso aqui, vai ser del M. Sempre que eu falar U, subentende-se U asterisco, tá? Energia complementar. Mas a notação certa é essa. Mas eu vou falar U porque é mais prático. Tá bom? Por que eu fiz a estrutura isostática? Porque nós vamos ter, nesse curso, estruturas hiperestáticas. Se a estrutura fosse assim bonitinha, era só calcular a energia, contabilizar isso e acabou a questão. Se os deuses dos 5 bolas fossem generosos, a estrutura seria isostática, mas ela nem sempre vai ser. Antes de eu explicar o que acontece com uma hiperestática, algumas coisas importantes. O que acontece se em vez de P e M, eu tivesse um P aqui e um outro P aqui, duas forças de mesma magnitude? O que vai acontecer? Eu não posso mais contabilizar del U, del P, né? Porque aí eu não estou contabilizando o desvio nesse ponto. Porque não tem um ponto único. Eu deveria frisar que o teorema de Cauchy-Engesser dá a deformação causada por um esforço no ponto de aplicação desse esforço. Ou seja, antes de eu colocar esse P aqui, o que seria o delta P? Delta P é o quanto essa partezinha da viga iria andar. E o que seria o θm? É o ângulo que esse cantinho ia girar. É no ponto de aplicação. Se eu aplico isso aqui, por Cauchy-Engesser, eu não tenho como determinar qual foi a deformação aqui, por exemplo. Não tem nenhuma força aplicada para fazer isso. E aí que vem a questão. Se eu tenho outro P aqui, como é que faz? Eu tenho que dar nomes diferentes. Porque se eu deixar os dois como P, eu não tenho como contabilizar quanta da energia é devido a esse P e quanto é devido a esse P. É meio que impossível. Então, eu vou chamar isso aqui de P1, isso aqui de P2. Então, eu resolvo em termos de duas variáveis diferentes, eu contabilizo todos os esforços solicitantes ao longo da viga inteira em função de P1 e P2. Qual delta nesse ponto? Del U, del P2. Depois eu falo que o módulo dele é igual a P. E qual a deformação nesse ponto? Del U, del P1. Depois eu falo que o módulo dele é igual a P. Mas se eu tenho duas forças de magnitude igual, eu tenho que considerar como esforços diferentes. Até aqui, tudo bom? E uma situação que o pessoal costuma xingar, porque não é muito intuitiva, vou fazer aqui embaixo. Suponho que eu tenho essa mesma viga B apoiada. Só que agora eu falo as palavras que todo estudante de Maxwell odeia. Considere o peso próprio. Então, eu tenho aqui o peso próprio da viga, que é um carregamento que é zero distribuído. E eu quero saber quanto que o meio aqui vai para baixo. Eu tenho como aplicar Cauchy-Engesser aqui? Não tenho, né? Se eu quisesse saber uma deformação onde não tem um esforço pontual aplicado, o que eu vou fazer? Eu ainda posso usar o teorema, só que eu tenho que inventar um uso para o teorema. E é isso que o pessoal não gosta, porque fica um pouquinho jogado, parece. Como que não tem força aqui? Claro que tem. Tem uma força P. Eu invento uma força P. E qual que é esse delta? Del U, del P, avaliado em P igual a zero.
Eu coloco uma força de mentira que é igual a zero só para eu poder usar o teorema. Por quê? Porque aí eu vou ter a energia tudo em função de P, eu derivo ela em função de P, eu achei o delta. Aí eu falo, mas P é igual a zero. Ou seja, eu vou colocar uma variável a mais no problema, eu vou complicar minhas integrais, só que no final eu vou ter o que eu queria. Eu invento uma força. Tem uma questão que eu vou fazer isso. Esse conceito está claro para todo mundo? Tá bom. Vamos lá. Já falei disso. E quando os deuses não são generosos e a estrutura é hiperestática? Vamos supor que em vez disso, eu tenho uma barra que está engastada aqui e simplesmente apoiada aqui. Quantas reações eu vou ter? Reações vinculares. Por exemplo, se eu jogar um P aqui. 4. Quantas equações eu vou ter? 3. Ferrou, né? Primeiro que eu não posso usar Cauchy-Engster, porque esse teorema assume uma estrutura isostática. Bom, mas eu quero saber o delta, mas eu quero saber esse delta aqui. Então, o meu grau de hiperestaticidade G é número de incógnitas menos número de equações. Nesse caso, G é igual a 1. Isso não é o G de gravidade, gente. Isso é o G de grau de hiperestaticidade. Eu tenho 4 variáveis para 3 equações. Eu tenho que tirar mais uma equação de algum lugar. O que eu faço é, eu adoto algumas dessas forças como incógnitas hiperestáticas. Ou seja, eu teria uma força vertical aqui, não é? Se eu tratar essa força vertical como um esforço ativo, eu vou ter 3 reações, 3 equações de equilíbrio, tudo bem. Percebem? Então, eu vou tirar isso aqui e adotar a vertical como uma incógnita hiperestática. Então, eu vou resolver a questão inteira, eu vou achar o momento fletor, geralmente é só ele que importa, fletor ao longo dessa viga inteira, em função de P e de V. Porque aí eu tenho uma estrutura isostática, em função de P e V, e eu posso achar a deformação ΔP por isso aqui. Certo? Só que eu vou ter termos em função de V, então eu tenho que saber quem que é V. Como que eu determino reações em uma estrutura isostática e hiperestática? Tem 2 jeitos de pensar nisso. O primeiro é o princípio da energia complementar mínima. Energia complementar mínima. Isso é uma constante ao longo de qualquer teoria física. Qualquer sistema físico tende ao estado de menor energia possível. Ou seja, os valores que essas reações hiperestáticas vão assumir vão minimizar a energia acumulada no corpo. Senão, seria um estado instável. Certo? Se elas são o mínimo da energia, quanto que é ΔU, ΔV? Oi? 0. Está aqui minha quarta equação. 3 equações de equilíbrio, mais essa equação aqui, 4 esforços. Tudo bem. Qual que é um outro jeito de eu interpretar isso aqui? Se eu trato V como força ativa, o que é isso aqui? É a deformação na viga provocada por V. Mas V é um apoio. Quem é a deformação? É 0. É uma reação vincular. Por definição, o negócio não vai se mexer aqui. Se eu tivesse um momento aqui como incógnita hiperestática, por definição, o momento vai vir de um engaste. E um engaste não tem rotação. Então, esse momento, se eu tratar ele como força ativa, tem uma deformação nula. Ou você pode pensar em termos de energia, que é um mais princípios da física, né? E chegar na mesma conclusão. É assim que nós resolvemos sistemas hiperestáticos. Até aí, tudo bem?
tem um caso particular que é chato. O que acontece se essa força vincular fosse a reação de uma mola? Aí, bom, se uma mola está fazendo força para cima, é porque ela foi comprimida para baixo. Então, em termos de força ativa, quem seria del U, del força da mola, que é a deformação da mola? Menos F sobre K. Concorda? Porque é isso que vai ter para baixo. Só que isso aqui é chato. Eu gosto de lidar com reações vinculares assim. Eu não quero ter um caso particular para reação vincular. Eu quero que o princípio da energia complementar mínima continue a valer. Então, o que eu faço? Em vez de contabilizar ele assim, a minha energia de deformação vai ser toda a energia da viga mais a energia da mola. Por quê? Por um truque maravilhoso da matemática, se eu somar a energia da mola aqui, que é meio kx quadrado, mas em vez eu quero lidar com a força, então é F quadrado sobre 2K, concorda? Igual a zero. Percebe que essas coisas são equivalentes? E se eu derivar isso e passar para cá, dá a deformação da mola. Por que eu faço isso? Eu contabilizo a mola dentro da energia, eu conto ela junto com tudo. E aí eu consigo continuar usando isso aqui, para qualquer reação vincular. Você pode fazer assim? Pode, não está errado. Mas nas provas ele costuma fazer isso aqui. Ano passado, por exemplo, contabilizou assim. Tá bom? Problemas técnicos? Beleza. Acabou a teoria dessa parte. Sério, é só isso. Qual que é a dificuldade da P3? São duas. A primeira é tempo, porque resolver isso é demorado, vocês já viram. A segunda é conceito. Tem muita coisa que você pode empacar conceitualmente. Por exemplo, esse negócio de estrutura isostática, de o teorema tratar cada carga como uma variável específica. Nós vamos treinar tudo isso em uma questão que vocês vão me agradecer muito por resolver, que é a Q1 2017, que é aquela prova que não tem resolução. Agora tem. Isso aqui foi só para explicar. Eu quero deixar isso aqui por enquanto. Tá bom. Q1 2017. Eu não vou fazer a Q2 aqui depois, se alguém quiser me perguntar, vocês vêm no final da aula que eu faço lá rapidinho para vocês. A Q2 era bem mais fácil. A Q1 aqui é o demônio dessa prova, e como eu não tenho gabarito, você tem uma viga aqui biengastada, que tem essa componente horizontal aqui. Aqui é L, L, aqui também. Esse é o formato da minha viga, ela está no plano horizontal. Ela é um T. As pontas do T estão engastadas e eu tenho isso aqui. Tá bom? E, portanto não. Vou pegar várias cores para facilitar a minha vida. Oi. Tá bom. Tá bom. Vou desenhar a viga maior aqui, então. Tem uma viga pi engastada. Aqui é L, L e L, tá bom? E nessa viga eu jogo uma torção e uma força P. Ele me dá um dado específico que o GJ, a resistência à torção da viga, é 4/5 da rigidez flexional dela. Ele dá isso só para a conta ficar mais bonitinha, para você não ficar carregando o GJ e aí para o lado para cá. E ele quer saber o delta P e o θ T. Vamos lá. São dois engastes. Eu vou ter forças nessa direção? Não, né?
eu vou ter forças nessa direção? Também não, não tem nada causando elas. Então, no engaste eu vou ter reações só verticais, uma em cada um. Eu vou ter momentos assim, a barra está aqui. Eu vou ter momentos torcendo ela assim? Não, não tem nada que vai causar isso. Mas eu vou ter uma torção, eu vou ter um momento aqui, causado por essa torção, e eu vou ter um momento aqui, causado por esse P. Ou seja, esses engastes simplificados fornecem 3 reações vinculares. Ele deu nome aos pontos aqui, A, B, C e D. E se eu apagar os engastes para colocar os esforços de reação, as reações vinculares, aqui eu tenho uma vertical em A, uma torção em A e uma flexão em A, certo? E aqui eu tenho uma vertical em C, uma torção em C e um momento em C. Quantas equações de equilíbrio eu tenho nesse caso? Três equações de equilíbrio. Quantas incógnitas eu tenho? 6. Gente, grau de peristaticidade na prova geralmente é 1 ou 2, tá? 3 é chutar muito o balde. Só que eu quis fazer esse justamente porque se a gente fizer isso aqui e entender o passo a passo, vocês fazem qualquer outro, sério. E também porque eu queria dar um gabarito dessa questão para vocês, porque essa questão é difícil. Tá bom? Qual que é o meu grau de peristaticidade? G igual a 3. O que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher 3 incógnitas hiperestáticas. Eu escolhi fazer com as do A, tá bom? Ou seja, agora eu trato como se fosse uma viga só engastada aqui, sujeita a 5 esforços externos. Um P aqui, um T aqui, um VA aqui, um MA aqui e um TA aqui. Posso, tipo, separar essas duas barras e fazer simetria na arquitetura? Simetria, você não pode cortar uma viga no meio. Não, então, mas tipo, separar elas, sabe? Fazer aquele esquema de tipo, essa barra mais essa barra. Assim. Olha, aí depois fazer simetria só nessa barra. é possível. Eu conheço alguém que fez assim no dia que eu estava estudando para essa prova. Só que eu acho muito difícil. Porque você vai ter que, em vez, você troca um problema de G igual a 3 por um de G igual a 2 e outro por G igual a 1, eu acho. Porque você vai ter que contabilizar que a deformação em B aqui é o mesmo que essa barra vai descer, para juntar as duas. Eu acho que é muito complicado. E para quem não tem domínio da teoria, eu teria dificuldade bastante de fazer isso aqui e eu, lembro até bem da teoria. Eu acho mais prático, por incrível que pareça, fazer um G igual a 3 do que fazer isso. Mas seria possível, sim. É um outro jeito. Tá bom. Então, isso aqui continua sendo vincular. E é uma barra engastada aqui, 3 esforços vinculares, sujeita a 5 esforços externos. Eu vou tratar como isso. Ele fala para ignorar forças cortantes e normais na energia, então eu vou simplesmente fazer a flexão e a torção. Eu vou definir 3 segmentos. Os esforços daqui, eu vou contar eles a partir daqui, coordenada S1, poderia ser X1 também, eu vou usar S só para não confundir com direção X, por exemplo, com eixo X. Aqui eu vou contar a partir desse ponto. E aqui eu vou contar a partir desse ponto. Isso é meio arbitrário, tá? O que eu vou fazer é tratar as 3 do mesmo jeito. Eu vou calcular essas 3 em função das outras e tratar como se fosse essa, por exemplo. Tipo, nesse pedaço eu vou olhar até aqui como se fosse uma viga normal sujeita a esses 3 esforços e calcular M e T ao longo dela. Você poderia contar essa a partir daqui, transmite essas 5 forças para cá e vai contando o que ficou, tá? É possível também, é meio arbitrário. Eu só tenho que saber a flexão e a torção ao longo de tudo isso. A parte boa
é que eu não tenho que ficar olhando o sinal. Eu vou levar ao quadrado mesmo. A convenção que eu adotar está certa. Vamos lá, a parte mais demorada aqui. Se você resolver as equações de equilíbrio, o que eu confio que todo mundo sabe fazer, você vai chegar aqui, VC igual a P menos VA, MC igual a menos PL menos T mais 2 VAL menos MA. E a torção em C é PL menos TA. Isso é só a estática da questão, tá? Equilibra forças verticais, equilibra momentos nas duas direções, você vai achar isso aqui. Vamos lá, esforços solicitantes. Gente, eu estou indo rápido de propósito para dar tempo de fazer todo o resto, mas se alguém tiver com dúvida, se alguém não estiver entendendo o que eu estou fazendo, me para na hora. Só me chamar, sério. Eu quero fazer rápido, mas também não quero perder vocês. Trecho 1. Quem é a flexão nesse trecho? Isso é fácil. Ao longo daqui. PS1. M1 igual a PS1. E a torção, quanto é? Só o T. Esse é o ramo bonitinho da viga. Trecho 2, que é o que parte daqui. Qual que é a flexão? Eu vou ter que contar o MA e o VA, né? O MA está fazendo isso, girando para cá, certo? Se eu arbitrei ele para cá, a setinha para lá. Então, se eu olhar daqui, setinha na minha cara, o momento é anti-horário. Lembram? O MA está fazendo isso e o VA vai estar fazendo isso ao longo da viga. Então, é o efeito de um menos o efeito do outro. Qual que é o sinal que eu quiser, porque eu vou levar ao quadrado. Eu escolhi fazer VAS2 menos MA. E a torção em 2 vai ser quem? Só o TA. Tá claro? Eu tenho todas as contas aqui, tá? Quem quiser tirar foto depois, vem falar comigo. Mas é que eu vou pular muita conta aqui. Mas eu tenho tudo feito aqui, deu 2 páginas e meia. Eu já não posso considerar assim, que os torques... Torque não, é torque. Sim. As duas pontas são PL dividido por 2. Vão ser mesmo. Só que a questão é que você vai tratar TA como esforço ativo. Se eu jogasse PL sobre 2 aqui, eu vou ter que derivar del U, del PL sobre 2. Entendeu? Eu tenho que ter o nome do esforço para conseguir calcular as deformações. Porque eu vou obter o TA por del U, del TA igual a 0. É mais fácil fazer isso com TA do que com meio de PL. Tá bom? Mas sim, de fato vão ser iguais. Eu vou chegar nesse resultado. Trecho 3. É totalmente análogo ao trecho 2, né? Eu tenho uma cortante, um momento e uma torção. Só que nesse caso, o MC vai estar fazendo isso e ao longo da viga, o VC também. Então eles têm a mesma direção. Então fica VC, S3 mais MC. Se eu jogar isso aqui, vai ficar a parte mais linda, maravilhosa dessa questão. O M3 é isso, mais menos PL, menos T, mais 2, VAL, menos MA. Essa é a parte feia. O resto é bonitinho. E a torção em 3 é o TC, que eu calculei aqui como PL menos T. Dúvidas nisso? Tá bom. Vou apresentar a vocês um truquezinho
para calcular as derivadas da energia. Isso é um cálculo 1 que a gente não aprende, mas que é muito útil. Se você vai... se eu quero achar, por exemplo, du del P, e eu tenho... que é o... Oi. Fala. É isso. Em tese, esses 6 aqui são relações vinculares. Só que como a estrutura estava hiperestática com G igual a 3, eu tenho que adotar 3 como se fossem esforços ativos. Então eu adotei esses 3 como esforços ativos, mais esses 2. Eu tenho 5 esforços ativos e uma estrutura engastada aqui, como se fosse. Tá? Vamos supor que eu tenha só um momento. Isso não é essa a questão, tá? Isso é só um adendo. Eu vou estar derivando em P uma integral de 0 a L de m² sobre 2i. Eu posso... M depende de P, não é? M depende de S e de P. Só que eu estou integrando em S. Vale a regra de Leibniz. Quem lembra de cálculo 1? A regra de Leibniz era para o limite da integral, né? Ela também vale para aqui dentro. É a integral de 0 a L da derivada em relação a P disso aqui. Então fica 2m del m del P. 1 sobre EI, m del m del P, ds. Por que isso é mais útil? Porque senão você vai ter que levar isso aqui ao quadrado. Tá bom? Quando eu estava preparando esse Fuji, eu tentei fazer isso ao quadrado até eu me lembrar que eu poderia fazer aquilo. Ficou muito feio. Tá bom. O que é energia total, então? Tudo isso aqui vai ser integral de 0 a L, né? Então, S1, S2, S3, X, S, tanto faz, vai ser a mesma coisa. Quem vai ser a energia? 1 sobre 2EI. A integral de 0 a L de M1 ao quadrado, mais M2 ao quadrado, mais M3 ao quadrado. ds, certo? Mais 1 sobre 2 GJ, como vocês lembram que pelo dado ali vai ficar mais 5/4 de EI, né? Suas opções são calcular isso com tudo isso aqui e depois fazer todas as derivadas, ou você fazendo pela derivada parcial lá dentro. Percebe que a vantagem daquilo que eu acabei de falar? Bom, eu tenho 3 equações de equilíbrio e eu tenho 3 equações por energia complementar mínima. Ou seja, del U, del qualquer um desses 3 vai ser 0. Com isso, eu obtenho mais 3 equações para calcular tudo isso. Tá claro? E essa é a parte que eu vou pular. Quer dizer, eu não vou pular, eu vou escrever a estrutura da conta e depois vou deixar, tá bom? Primeira equação. Del U. De novo, U é o asterisco, eu vou só falar U. Del U, del VA é igual a 0. O VA influencia em quais desses esforços? Só M2 e M3, concordam? Ou seja, eu não vou ter que calcular tudo isso. Quando eu derivar, eu só vou ter que contar o efeito de VA no M2 e no M3, concordam? Então, se eu tenho isso, o que isso significa? Que 1 sobre EI não é 2EI porque eu derivei, lembra? É 2M que vai cancelar com esse 2. Da integral de 0 a L do que? M2 M2 del VA mais del M3 del VA. M3 del M3 del VA ds igual a 0.
Eu não vou fazer essa conta, mas como que a gente faria essa conta? Quem é del M2 del VA? S. Então, esse termo aqui seria VAS² menos MAS. É esse termo todo aqui. Tá bom? E quem é del M3 del VA? Esse que é o feio. É 2L menos S. Então, eu pego 2L menos S, multiplico por esse negócio inteiro, faço as distributivas, faço a integral. Integrar por nome vocês sabem, né? Integral de S² é 1/3 de S ao cubo. Tá. Entenderam a estrutura? A conta é horrenda, eu tenho ela aqui para quem quiser tirar foto depois. Mas, depois dessa festança toda, deixa eu virar minha página. Depois dessa festa, o que eu vou chegar? Eu vou mudar a cor para falar que é o resultado, vai. Eu vou chegar em 16 VAL menos 12MA é igual a 5PL mais 9T. Isso é uma equação. É o resultado de eu fazer isso aqui igual a zero. Segunda equação. Del U, del MA igual a zero. O MA participa de quais? De novo, só M2 e M3. Ou seja, 1 sobre EI, integral de 0 a L, de M2, del M2, del MA, mais M3, del M3, del MA, ds igual a zero. Não vou fazer, mas quem é del M2, del MA? Menos 1. Então, aquele primeiro termo vai ser MA menos VAS. Né? Quem é del M3, del MA? Também é menos 1. Qual vai ser aquele outro termo, então? Inverte o sinal de todo mundo aqui. Aí vai ficar menos P em S, porque esse VA e esse VA vão cancelar, né? Menos P em S, mais um monte de constante. Vai ficar menos meio PL ao quadrado, mais um monte de constante vezes L. Vocês entendem a estratégia. Com isso, eu chego na segunda equação, que é menos 4VAL mais 4MA com a menos PL menos 2T. Eu vou chamar isso de 1, isso de 2. Tá legal? Por fim, terceira equação. Essa é a mais fácil. Del U, del TA, igual a zero. O TA influencia em quem? T2 e T3. Então, vai ser 1 sobre EI, vai ser 1 sobre GJ, né, que são as trações, as torções, perdão. Então, vai ser 5/4 de 1 sobre EI. 5 sobre 4EI, vezes a integral de 0 a L de T2, del T2, del TA, mais T3, del T3, del TA, ds, igual a zero. Essa é fácil, né? Del T2, del TA, 1. Del T3, del TA, menos 1. Ou seja, essa dá para fazer. Isso, constante vezes logo é zero, a constante vai cair fora. Ou seja, a integral de 0 a L de TA mais TA menos PL ds igual a zero. Se a integral disso é zero, isso aqui vai ser identicamente nulo. Vocês conhecem a parada. E eu chego na terceira equação, que é o que você tinha falado. Que o TA é L sobre 2.
3 equações do princípio, 3 de equilíbrio, 6 esforços circulares. Resolvi. De 1 e 2, resolvo esse sistema aqui, não acabou ainda, né? De 1 e 2 eu vou obter que VA é meio de P mais 3T sobre 4L e MA é 1/4 de PL mais 1/4 de T. Agora é a pergunta crucial. Eu posso substituir esses 3 valores em tudo para calcular ΔP e ΔT? Pensem bem. Se eu substituir tudo aqui, calcular a energia de novo e derivar, eu vou obter o que eu quero? Sim ou não? Alguém chuta? Não vai dar certo. Por quê? Vai virar P. Isso. O teorema de Cauchy-Engesser só funciona para uma estrutura isostática. Isso que a gente faz de fingir que são forças ativas, para a gente é fingimento. Para o teorema é verdade. O teorema considera a estrutura isostática, que é essa viga com 5 esforços engastada aqui. Não importa se o módulo de TA, MA e VA dependem de P e T. Não importa. O del U, del P para achar a deformação, o P nessa derivada é esse esforço P agindo nesse ponto. O P na fórmula de TA, VA e MA é um número. São 2 conceitos muito diferentes. E é isso que o pessoal costuma errar. Se você chega em tudo isso, substitui aqui de volta e faz a conta, você vai chegar no resultado errado. Tá bom? Já fizemos isso, eu não queria apagar isso. O que eu posso apagar? Posso apagar aqui, que nós não vamos usar isso mais? Oi. Qual parte? Tá bom. O que eu estou falando é para você não substituir... Agora que você tem TA, VA e MA, eu não posso jogar esses valores na energia antes de fazer a conta. Porque para o teorema, TA, MA, VA, P e T são os 5 esforços independentes que agem sobre essa estrutura isostática. Para a gente é fingimento, para o teorema é verdade. Porque o teorema funciona como uma estrutura isostática. E ele trata as forças como independentes. Ou seja, se eu calcular isso em função de P e fazer a energia vai ter termos em função de P que não são devidos a essa força aqui. Entendeu? Então, quando eu derivar, eu vou chegar a mais coisa do que necessário. Essa aqui é a pegada. Tá bom? Essas equações nós não vamos usar mais, eu vou apagar elas aqui para chegar no final. Como que eu acho o delta, então? Ele é finalmente del U, del P. Eu só consigo fazer isso agora porque no final, depois que eu derivar, eu vou chegar em uma expressão em função desses 5. Aí sim eu posso substituir. Por quê? Eu cheguei no resultado final, eu cheguei no delta. O delta é um número. O delta é um número, eu posso substituir números. A derivada do teorema de Cauchy-Engesser será um conceito. Eu não posso substituir um número em um conceito. Essa que é a grande pegadinha dessa parte. Se eu fizer essa conta, o delta é 1 sobre I. Agora não vai sumir 1 sobre I, que eu não estou igualando a zero, hein? Cuidado. O P entra em quais dessas? No M1, no M3 e no T3. Então, é isso aqui. M1, del M1 del P, mais M3, del M3 del P, ds, mais a torção seria com GJ, mas ele deu simplificação lá, então fica mais 5/4 vezes 1 sobre I, vezes a integral de 0 a L, de T3, del T3, del P, ds. Tá bom?
Se eu chegar em tudo isso, eu faço essa integral e eu vou chegar em uma coisa horrível em função de tudo. Tá bom? É 1 sobre E, 1/3 2 menos VA sobre L ao cubo, vai ser... Enfim, depois disso tudo, eu vou chegar... Isso é igual uma função dos 5 esforços. Eu não vou escrever ela aqui porque é essa linha inteira, mas eu não substituí ainda, mas agora eu posso. Eu cheguei no delta final, o delta é um número. Qual é o delta? Ele é calculado a partir das magnitudes de cada esforço. O delta é a função das magnitudes de cada esforço. Então, depois que eu substituir tudo, aí sim eu jogo os 3 valores e vai cancelar absolutamente tudo e vai dar PL ao cubo sobre I. Esse é o delta. Para quem quiser as contas, tira a foto depois comigo, tá? Mesma coisa para o θ. Ele é o del U, del T. O T entra em quais? T1, M3. Só T1 e M3, né? É, só T1 e M3. Tá. Então ele é 1 sobre I. 0 a L. M3. Del M3, del T. ds. Mais 5 quartos, porque aqui é tração, torção. T1, del T1, del T, ds. E se eu fizer essa conta inteira, de novo, é uma função dos 5 esforços. No final, eu substituo essas 3 expressões lindas, maravilhosas. E eu vou chegar no θ aqui, quanto é, né? 11 TL sobre 8 EI. Vocês queriam gabarito? Tá aí. Ficou claro essa questão? Você percebe que conceitualmente o negócio não é tão difícil assim? Eu tenho 6 incógnitas para 3 equações. Eu tenho que tirar 3 como variáveis. Como que eu obtenho essas 3? Deriva a energia em relação a elas igual a 0. Como que eu obtenho o que eu queria, então? Deriva a energia em relação a isso. Pelo teorema de Cauchy-Engels, vai dar esse delta e esse θ. Percebe que conceitualmente o negócio não é difícil? Qual que é a parte difícil? A parte operacional. É você fazer isso em menos de 2 horas e ter uma segunda questão para fazer ainda. E você ter a sacada de que o teorema trata cada esforço como independente. Então eu só posso substituir os valores das minhas incógnitas e peristáticas no finalzinho da questão, não antes. Esses são os pontos cruciais. Eu tenho 1 hora ainda, tá maravilhoso, que é justamente o que eu queria fazer. Oi. Tipo, tem uma questão em uma outra prova que era isso aí, só que tipo um H, sabe? Tá. Eu não cheguei a ver essa questão. Mas tipo, vale a pena fazer desse jeito assim ou dar uma dividida em alguma coisa ali? Talvez tenha um carregamento simétrico. Depois você me mostra no final. Não, tipo, é simétrico mesmo, é assim. O carregamento é simétrico? Não, Dá para dividir sim. E aí o peso aqui no meio você divide em 2 disso. Vai cair nesse caso também. Aí faz um negócio desse tipo. Isso, exatamente. No final da aula você me mostra, aí eu te falo. Que eu não cheguei a ver. Beleza, gente? Tá bom. Próximo tópico, justamente esse, simetria. Depois, quem quiser a solução da Q2, eu não fiz ela aqui, mas a Q2 era bem mais fácil. Se sobrar tempo, eu faço ela no final da aula rapidinho para vocês. Não sei porque eles não divulgaram essa prova, ou o gabarito dessa prova. Depois vocês tiram foto do que eu fiz, ou revejam o vídeo, ou tentem fazer as contas para vocês por conta própria. Porque, no fundo, estudar para P3 é você dominar os conceitos e conseguir fazer essas contas aqui em um tempo razoável, entendeu? Por isso que o pessoal bomba nessa prova. Para você entender o que você tinha que fazer aqui, tinha um monte de jogadinha conceitual, não tinha? O cara que decora a fórmula, tá bom, a energia do fletor é integral de m² sobre 2i. Você vai fazer o que com isso?
entendeu? Você tem que entender o que está acontecendo na questão. Por isso que a P3 tem essa fama, porque ela é difícil pra caramba. Mesmo você tendo feito várias questões, se você não estiver manjando mesmo dos conceitos, você vai olhar, você vai travar. Entendeu? E já que o Fuja é uma aula para quem quer passar na prova, vocês não vão passar na prova só me ouvindo falar por 2 horas. Tá bom? Eu vou falar aqui por 2 horas, passar tudo que eu tenho que passar. Só que vocês têm que fritar muito mais questão. Tem listas no disciplinas, tem as provas antigas, façam. Tá bom? Estruturas simétricas. Vermelho é muito ruim. Eu vou pegar um exemplo de um pórtico, que é o exemplo clássico de estrutura simétrica, que é um arco assim. Isso aqui tem que ficar mais ou menos alinhado, né? Claramente o plano de simetria desse pórtico está aqui, né? Então, a questão é, uma estrutura simétrica vai manter a simetria em deformações com algumas condições. Se o carregamento, se os esforços aplicados também forem simétricos dos 2 lados, a deformação vai ser simétrica. Concorda? Eu tenho um plano de simetria, desse lado eu tenho isso com um esforço. Desse lado eu tenho a mesma coisa refletida com o mesmo esforço refletido. A deformação vai ser simétrica também. Ou seja, sob carregamento simétrico, o que vai acontecer? Ela vai deformar, por exemplo, algo assim, por exemplo. Claro que é exagerado, mas se eu jogar um peso aqui, a deformada vai ser meio assim, né? Ela vai ser simétrica. E se for um carregamento antissimétrico? Antissimétrico quer dizer que é o oposto. Ou seja, eu estou empurrando aqui e aqui, em vez de empurrando aqui e empurrando aqui. Então, a deformada vai ser também antissimétrica. O desenho ficou péssimo, mas... Perceberam? Não é espelhado, é meio que transladado, assim. É a antissimetria do negócio. Um carregamento simétrico em uma estrutura simétrica gera uma deformada simétrica. E um carregamento antissimétrico em uma estrutura simétrica gera uma deformada antissimétrica. Por que eu estou falando isso? Porque simplifica muito a análise. Se as 2 metades da estrutura fazem a mesma coisa, eu vou contabilizar esforços na estrutura inteira para quê? Eu olho só a metade. Eu quero saber quanto que o meio foi para baixo, nessa azul aqui. Eu não tenho que olhar a estrutura inteira. Se eu olhar essa metade, eu conheço... se eu olhar essa metade, eu conheço todo que é da estrutura. O delta do meio nessa estrutura metade vai ser o mesmo na estrutura inteira. Por quê? Porque é totalmente simétrico. Exemplos disso. E por que isso é tão útil? Porque normalmente, se eu tenho uma viga geral e eu corto ela no meio, uma viga que era inteira, eu faço um corte na mão, vou fazer mais pra cá. O que eu teria? Uma cortante, uma torção, um momento e uma normal, certo? Em geral, uma viga vai ter esses 4 esforços. Então, se eu cortar um pedaço de uma viga, esse esforço aqui vai ser quaisquer valores esses esforços restantes tenham nesse ponto da viga, concorda? Se eu quebrar a viga em 2, eu vou ter que contabilizar 4 coisas aqui, 4 coisas aqui. Não me ajuda muito, né? Mas ajuda se for simétrico. Por quê?
Suponha que eu cortei no plano de simetria e o carregamento é simétrico. Ou seja, a deformação vai ser simétrica. O que esses momentos estão fazendo? Não, desculpa, o momento é ao contrário. Né? O que esses momentos estão fazendo? Isso ou isso? Isso é simétrico? É. Anormal, tá isso ou isso? É simétrico? É. Agora a cortante, tá fazendo isso. Pode ter esse efeito em uma deformada simétrica? Não. E a torção? Tá um para cá, um para cá. Se a deformada é simétrica, vai ter torção? Não. Mesma coisa, se a deformada é antissimétrica, vai ter momento? Fletor? Não. Vai ter normal? Que são efeitos simétricos? Também não. Ou seja, sobrecarregamento simétrico, V e T são nulos. Sobrecarregamento antissimétrico, N e M são nulos. No plano de simetria. Por quê? No simétrico, V e T são nulos porque os efeitos de deformação do V e T são antissimétricos. Em um lado é o oposto do outro. Não é espelhado. Então eu não posso ter esse efeito em uma deformada que é simétrica. Mesma coisa para o outro. Aí vem a maravilha. Se eu tenho meu pórtico, lindo, maravilhoso, engastado no chão 2 vezes, e eu tenho esse P aqui, bem no meio dele. Se eu fosse calcular o ΔP por tudo, como que eu faria? 3 reações aqui, 3 reações aqui. Eu estou no plano, são 3 reações de equilíbrio. G igual a 3. E eu já traumatizei vocês com G igual a 3, né? Vocês não querem fazer G igual a 3. Tá bom. Corta a estrutura no meio. Faz um corte no plano de simetria. Cortei aqui no plano de simetria. Como o P estava no meio, é P sobre 2 para um lado, P sobre 2 para o outro. E no plano de simetria, eu teria esses 4 normalmente. Só que é simétrico. Certo? Então eu vou ter só uma normal e um momento. Qual que é o meu G agora? 2, não 3. Se fosse antissimétrico, vou fazer um antissimétrico. Eu tenho P aqui e P aqui. Antissimétrico, certo? Corto no plano de simetria. Fica o P aqui. N e M são nulos e não vai ter torção, então eu tenho aqui só uma cortante. Reações vinculares são 1, 2, 3, 4. G igual a 1. Eu troco 1 grau igual a 3 por 8. Oi, fala. Parou o vídeo? Tá bom. Se eu tinha um P aqui e um P aqui, antissimétrico, os dois puxando para cá, se eu cortar no plano de simetria, a derivada teria que ser antissimétrica. Ou seja, eu não posso ter N e nem M. Eu não vou ter torção, porque esse negócio é plano, né? Não tem nada fazendo isso. Ou seja, eu tenho só uma cortante. Eu troquei um grau de hiperestaticidade igual a 3 por um grau igual a 1. Olha a vantagem de simetria. Tá bom? Agora eu quero fazer alguns exemplos com vocês, para vocês realmente verem o que é carregamento simétrico e antissimétrico.
esse carregamento aqui, simétrico ou antissimétrico? Antissimétrico. Os dois estão vindo para cá. Mas e esse aqui? Simétrico. Esse sim é simétrico, porque vai gerar uma deformação simétrica. Entendeu? P aqui. P aqui. Isso é simétrico ou antissimétrico? Simétrico. Mas e se o P estivesse puxando aqui? Seria antissimétrico. Tá bom? O que mais que eu posso pensar? Eu tenho uma força Q aqui e uma força Q aqui. Simétrico ou antissimétrico? Oi? Você trocou só o P, né? Só o P, é. Continua sendo antissimétrico do mesmo jeito. Isso é... Você não teria que trocar o M. Então, com M e com... Ah, boa pergunta. Eu tava... Ignora o M, só o carregamento azul. De fato, se fosse isso, um simétrico mais um antissimétrico, teria que decompor os dois. Tá bom? Só que se fosse um P aqui, por exemplo, o carregamento azul mais vermelho é inteiro simétrico. Eu vou cortar aqui no meio, vai sobrar um N e um M, sem cortante. G igual a 2 com 2 esforços ativos. Como virar 4 quando eu pegar aqui. Tá bom? Bom, mas boa pergunta. Ignorando esses dois, só o carregamento amarelo, ele é simétrico ou antissimétrico? Simétrico. E se esse Q estivesse para cá? Antissimétrico. Tá claro? Beleza. Então, vamos fazer uma disso, que foi a Q1 da P sub do ano passado. Porque essa sub é aberta, todo mundo faz, eu sei. Explica como que é quando tem uma força no banco que Bem no meio, eu divido ela em duas. Se eu tivesse mais nada, só um momento aqui no meio, fica m sobre 2 de um lado e m sobre 2 do outro. Seria antissimétrico. Só um momento no meio seria antissimétrico. O torque, vamos pensar no torque. Tem alguma outra cor? Tem. Ignora tudo. Tem um torque aqui e um torque aqui. Esse torque está girando para cá. Ele está tentando entrar na lousa. E esse está tentando sair. Deformada antissimétrica. Agora, se esse torque fosse para cá, os dois estão tentando trazer para dentro da lousa. Deformada simétrica. Um torque só no meio, simétrico. Simétrico. Porque você tem só uma força agindo, né? Se eu torço isso para cá, continua simétrico. Tá? Aí eu divido T sobre 2 numa metade e T sobre 2 na outra. Tá bom? E agora que eu vou brincar um pouquinho com vocês, porque a Q1 da P sub, quem pretende subar? Tá. É aberta, né? Tem vezes que vale a pena. Vou ser um pouquinho chato com vocês agora. Porque o carregamento nessa questão, ele é um distribuído aqui. De módulo 2, que é 0. Eu tenho uma estrutura simétrica, ele dá o nome aos pontos aqui. A, B, C, D e E, que é tudo L, 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 tá bom? Esse carregamento é o quê? Simétrico, antissimétrico? Nenhum dos dois.
eu estou empurrando de um lado e não do outro. E aí? Vem um princípio muito legal da física. Eu posso expressar muitas coisas como a soma de uma parcela simétrica como uma antissimétrica. Isso aqui não é nenhum dos dois. O que eu faço então? Eu falo que ele é a superposição dos efeitos de dois carregamentos. Eu vou desenhar o pórtico mais 2 vezes. Mais. Primeiramente, o que a questão pede? A questão quer saber o quanto o C vai girar com isso, tá bom? Questão. Quanto é o giro de C? Ou seja, eu tenho esse pórtico, eu empurro o lado dele uniformemente aqui. Quanto que o C vai girar com isso? Essa é a questão. E aí? Como que eu expresso isso como a soma de um carregamento simétrico com um antissimétrico? O que eu tenho que fazer? Sugestões? Simétrico mais um antissimétrico. Isso. Um simétrico mais um antissimétrico tem que dar isso. Vou dar uma dica. Eu tenho que ter uma força total de 2 que é 0 aqui, não tem? Então eu vou colocar um Q0 aqui. E um Q0 aqui. Agora tá fácil. Quem que é o simétrico e quem que é o antissimétrico? No simétrico, eu completo com Q0 para cá. No antissimétrico, com Q0 para lá. Quando eu somar os dois, esses aqui se cancelam e dá só 2Q0 do lado esquerdo. Ops, não, esse é para lá, né? Isso ficou péssimo. Deixa eu indicar direito. Tá bom? Qual que é a estratégia quando eu tenho um carregamento que não é nem simétrico nem antissimétrico? Eu divido qualquer força ativa por 2, completo ela simetricamente em um, completo ela antissimetricamente em outro. Por quê? Essas completudes que eu faço vão se anular. Entendeu? Como as deformações são pequenas, eu posso compor as coisas. Essa deformação, a deformação total devido a isso, é a soma da deformação devido a isso com a devido a isso. Tá bom? Então, em um caso geral, eu quero o giro em C. Só que eu quero analisar com simetria, né? Pode ficar muito legal. E se eu fosse fazer o giro de C sem simetria, eu teria G igual a 6 esforços, 3 equações, G igual a 3. Que nem o que acabamos de fazer, né? Vocês não querem fazer isso. Até porque essa pessoa tinha mais 2 questões. Ou seja, você tem que ser rápido. Dá para resolver essa questão bem rapidinho se você fizer isso. Então, no geral, se eu quero uma deformação nesse caso, é o giro em C devido a isso, mais o giro em C devido a isso. Eu quebro um exercício em 2. Será que quebra em 2? Será que eu tenho que fazer os 2? A deformada aqui vai ser o quê? Simétrica. E a deformada aqui vai ser antissimétrica. Se a deformada é simétrica, tem como ter giro em C? Não tem. Se a deformada é simétrica, se isso tem que ser espelhado, não pode ter um giro em C aqui, senão eu vou ter uma reta aqui. Ou seja, só o carregamento antissimétrico vai gerar um giro em C. Tá bom? Isso não gera nenhum θC, porque a deformada é simétrica.
Isso é justificativo suficiente para a prova, tá? Escreve que esse carregamento não gera giro em C, porque é um carregamento simétrico, portanto gera uma deformada simétrica. Isso já justifica. Então, o θc, devido a essa coisa aqui, é o mesmo θc que aconteceria se eu fizesse isso. Agora eu vou resolver isso aqui. Por simetria, eu considero um caso muito mais simples, que é o meio pórtico. Antissimétrico. O que vai ter no plano de simetria? Cortante e torque. Mas tem torque aqui? Não. Então só cortante. E aqui 3 reações. Oi. Você fala esse giro em C, giro em aumento? Não, porque é o ângulo que o C vai formar em relação à horizontal. Só o ângulo. Porque se eu empurrar isso aqui, a barra vai deformar, né? Então esse negócio vai um pouquinho para a direita, só que esse negócio continua fixo, então o C dá uma giradinha. É giro nessa direção. No plano. Eu vou indicar aqui. É esse θc que eu quero. E não pode ter esse giro em uma deformada simétrica. Por isso que eu ignoro isso aqui se eu faço outro. Então eu tenho só uma cortante e aqui eu teria, né, 3 reações de equilíbrio. Uma vertical em A, uma horizontal em A e um fletor em A. Tá bom? Qual que é o meu G? 1. Olha que maravilha. Porque se eu corto, o meio da barra seria um vínculo, certo? Esse meio da barra que eu cortei estava ligado a um outro meio da barra. Então, isso é uma reação vincular. 4 reações vinculares, 3 equações no plano. Eu fui de um G igual a 3, bizarríssimo, para um G igual a 1, facinho. Simetria é maravilhoso. Só que tem um detalhe, né? Ele quer o giro em C. Como que eu vou calcular o giro em C com isso aqui? Não tem momento. Como que eu vou usar Cauchy-Engelsser? Inventa uma força. Essa que é a sacada dessa questão. Esse M que eu vou colocar aqui é uma força fictícia. Aí vocês vão chorar comigo. Não, mas em antissimétrico o M tem que ser nulo. Esse não é o M da interação entre as metades da viga. Isso é um M que eu inventei depois de cortar. Por que eu tenho que ter esse M? Eu quero achar o giro de C. Por Cauchy-Engelsser, eu tenho que ter um esforço que cause um giro em C para eu contabilizar isso. Tá bom? Então, no fim, eu vou adotar VC como incógnita hiperestática e eu tenho esse L simplesinho com 2 esforços ativos. Que se resolve rapidinho, né? Em vez de ter que fazer um G igual a 3, que nem fez o outro. Melhor ainda, ele pede para desprezar energia devido a cortantes normais. E não tem torque. O que eu tenho que saber para resolver essa questão? Momento fletor ao longo desse pedaço. Fletor ao longo desse pedaço. Acabou. Simetria é bom por isso. Eu parti de um G igual a 3, que eu teria que contabilizar esforços aqui, aqui e aqui, com 3 variáveis livres, e ainda um M fictício que eu teria que colocar. Não, tá mais simples. Então, dessa vez, para mudar um pouquinho as coisas, eu vou medir o segmento 1 com essa coordenada S1 e a parte 2 com isso aqui, tá bom? Eu vou apagar aquela outra parte e voltar de lá. Usando aquilo como referência, eu tenho que olhar só o momento fletor. Trecho 1. Quem que é o momento fletor? Aqui. O M quer fazer isso e aqui no meio o VC vai querer fazer o contrário. Então vai ser VC S1 menos M. Ou M menos VC S1. Tanto faz o sinal que eu vou levar ao quadrado.
Se você brincar com sinais que nem eu faço, só escreve com sinais arbitrários, tá bom? Só para o Ramos não encher o saco de vocês. Ah, mas o m é igual a zero. Eu sei que o m é igual a zero, gente. Só que eu tenho que derivar a energia em relação a ele para achar o giro. Tá bom? E quem que é o fletor em S2? No segmento 2. Vocês podem fazer o que eu fiz na outra, tá? Calcula essas três aqui em função dessas duas e vai partindo daqui de baixo. Só que nesse caso não precisa, eu acho até mais prático partir daqui. Qual vai ser a flexão aqui, ignorando isso? Olhando só essa perninha e esse começo de L. Ah, e tem o carregamento distribuído, né? Ui. Eu esquecendo aqui. Desculpa, gente. Se eu corto aqui, eu vou olhar só essa metade com esse Q0 indo para cá. A cortante devido à simetria. E o M fictício. Perdão. Vai ser o efeito do V, VCL, o efeito do M e o momento fletor devido ao carregamento distribuído, vocês lembram, né? Que é meio Q0 S². Se eu fizer tudo isso, eu vou chegar aqui o momento fletor em 2, é M menos VCL menos meio Q0 S². Claro, né? Se eu olhar até aqui, o M quer girar para cá, o VCL quer girar para cá e o meio Q0 S² também quer girar para cá. Então é esse efeito menos esse 2. Ou esse 2 menos esse, tanto faz. Dúvidas até aqui? E aí é fácil, né? Eu tenho que achar o VC primeiro. Eu tenho 3 equações de equilíbrio para achar as 3 lá de baixo e mais uma para o V. Eu tenho del U, del cortante em C é igual a 0, ou seja, o VC entra nas duas, 1 sobre I, integral de 0 a L, de M1, del M1, del VC, mais M2, del M2, del VC, ds, igual a 0. Del M1, del VC é menos S, del M2, del VC é menos L. Então eu vou multiplicar isso aqui por menos S, isso aqui por menos L, somar os dois, fazer a conta, tá bom? Com isso eu chego aqui. O VC, ele é... Vou dar direto. O VC vai dar menos 1/8 Q0L. Tá bom? Sabe o que tem que fazer aqui, né? A expressão do M1 vezes menos S, mais a expressão do M2 vezes menos L, integra tudo isso. Vai ter um negócio que vai ficar em S², integrando dá 1/3 de S ao cubo, você sabe fazer isso, né? As contas eu tenho aqui depois para quem quiser. E essa aqui tem gabarito no site também, ou no Polyshare. Pergunta, eu vou chegar numa expressão aqui em função de M, certo? Só que no resultado final, eu sei que M é igual a 0. Fiz as contas, cheguei no resultado final, isso não é... O Cauchy-Engels acabou aqui. Eu derivei o VC como conceito, como o esforço aplicado ali. Aí eu cheguei aqui em um VC, que é um número. Então eu posso jogar aqui M é igual a 0, porque o M é inventado. Aquela pegadinha de sempre. Tá bom? E, por fim... Vou fazer aqui. Eu chego no que eu quero, porque o θc é del U, é o M, né? O M também age nos dois, a derivada dele nos dois é 1, então na prática eu vou estar somando essas expressões aqui, né? Mas só para desencargo de consciência, vai ser 1 sobre I, vezes a integral de 0 a L, de M1, del M1, del M, mais M2, del M2, del M ds,
E aí eu vou chegar em uma função de VC Q0 e M. Eu derivei como M no sentido de que M é o esforço que vai gerar o giro de C. Então eu não podia substituir nada. Agora que eu cheguei numa resposta, eu vou substituir o meu VC igual a isso e meu M igual a 0. E eu vou chegar finalmente que o meu θc é Q0 L ao cubo sobre 48 EI. Dúvidas? Detalhe, eu arbitrei o M nesse sentido. Se eu arbitrasse M no sentido horário, o que ia acontecer? Eu ia chegar que o θ era menos isso. O que isso significa? Eu adotei o M certo, porque o θ é anti-horário. Então, o M causou um θ na direção dele mesmo, por isso está positivo. Se eu inventasse um M para cá, o que eu poderia fazer? Tanto faz. O que eu daria aqui? Inventando um M no sentido horário, eu chegaria em menos isso. O que quer dizer que o θ é oposto ao M anti-horário. Tá bom? Mas é só você arbitrar o sentido direitinho, deixar claro que você arbitrou ele assim, acerta a questão. Por que eu quis fazer essa? Essa questão, vocês veem que ela é rápida, né? Você trocou um G igual a 3, que seria incrivelmente demorado, por um negócio que eu fiz em uma página só. Rapidinho. Tá bom? Eu quis fazer ela porque ela misturava essa decomposição aqui, que é legal de ver, com a força fictícia. Dois conceitos que eu queria que vocês pegassem bem. Tudo claro até agora? Porque agora nós vamos para outra dimensão, que é o outro tópico da prova, que é flambagem. Tá bom? Vou apagar a luz inteira então, para facilitar a minha vida. Apagador bom é outra história, né? Primeiramente, deixa eu ver quanto que eu vou ter que voar com esse tópico. Puta, eu tenho muito pouco tempo, tá bom. Equação da linha elástica. Vamos lá. Lembram dela de Maxwell 1? Essa é ela, só que mais forte. Supor que eu tenho a famosa viga biarticulada sujeita a um carregamento distribuído que é de x qualquer. É melhor falar que isso é x, né? Só que com a mudança, em Maxwell 1 era só isso. Em Maxwell 2, eu vou estar comprimindo esse negócio. Tá bom? Eu não vou demonstrar. É o famoso mostra-se que das aulas. Os deslocamentos verticais, V de x, são dados por uma EDO de quarta ordem. Mais P, que é a força de compressão, sobre EI, rigidez flexional da barra, que é del quadrado V sobre dx quadrado em x. Isso é igual a menos Q de x sobre EI. Mostra-se que. Tá bom? Cuidado. O Q de x eu adotei ele como ele tem um módulo Q de x, mas está para baixo. Eu adotei o V positivo para cima. Se você mudar a convenção, falar que o V é positivo para baixo, você vai mudar uns sinaizinhos aqui. Mas... Tá bom? E cálculo 4. Eu tenho um polinômio característico. Lambda quarta mais P sobre I lambda ao quadrado igual a 0. Então, solução geral disso aqui, não tem que resolver a EDO na prova, tá? Você pode tacar isso com vontade.
vai ser A1, uma constante, mais A2 em x, mais A3 seno de kx, mais A4 cosseno de kx, mais uma solução particular para o que quer que for o q de x. O que é k? K ao quadrado igual a P sobre I. Tá bom? V é o deslocamento vertical. É a deformação ao longo da viga inteira. Aqui V é positivo para cima. Tá? E valem as seguintes relações. O ângulo de giro na barra em cada x é V' de x. Por quê? A tangente dele é dv dx. Então o ângulo é pequeno, então é dv dx. Tá bom? O momento fletor, assim como no negócio de sempre, ele é EI, vê duas linhas. E vem a grande pegadinha de flambagem. Se eu tenho essa força normal em uma configuração já deformada, a força cortante, vocês teriam a intuição de que ela é derivada do momento fletor, né? Seria EI, V três linhas. E é mais PV'. Ups. Quem é V' é o ângulo. Quem que é ele? É quase o seno dele. Ele tá vendo esse P seno de θ que vai gerar de momento aqui. Tá bom? Nesse caso, para a flambagem, a cortante não é a derivada do fletor. Muito cuidado com isso. Valem essas relações. Tá bom? E o que é a flambagem? Flambagem é quando essa força normal aí é tão forte que a posição horizontal da viga não é mais de equilíbrio. Porque nesse caso, se você dá um cutucão na viga, ela oscila um pouquinho, mas ela volta para a horizontal, né? Se a força normal for grande o suficiente, ela vai ser tão forte que qualquer cutucãozinho para cima que eu gerar, ela vai gerar um torque. E ela vai fazer a barra se estabilizar não na horizontal, mas assim. Tentem com uma régua depois. Pega uma régua, aperta dos dois lados. Ela vai se estabilizar em uma curva, não numa horizontal. Tenta fazer isso. Eu ia fazer, mas não vai dar tempo. Então, pega uma viga simples. Vamos esquecer o que é de x por enquanto? Para não ter solução particular. Qual é a equação da linha elástica? Eu tenho 4 constantes. Eu preciso de 4 condições de contorno. Tudo bem? 4. Oi, qual que é a dúvida? Onde? PV' de x? Ah, é a solução particular da equação diferencial. Porque é uma ideal linear mais igual a uma função. Se tiver um carregamento distribuído, eu vou ter uma solução particular. Tá bom? Aqui? Isso aqui é um V particular de x. Tá? Geralmente não vai ter, caiu só ano passado. Mas geralmente não tem. Tá bom. Eu vou voar com isso aqui então. O que é flambagem? Só isso, sem ver a particular igual a zero, que não tem que é de x, a minha solução é essa. Tá bom? Quem são minhas condições de contorno para essa viga? Para eu achar o deslocamento vertical em tudo. Eu preciso de 4. O que vai me dar isso são as articulações, tá? E aí? Suponha que isso é x e a barra tem comprimento L. Quais são as minhas condições de contorno?
Sugestões? V de 0 igual a 0. V de 0 igual a 0. E V de L também. Tá articulado, não vai ter deslocamento vertical aqui para nenhum lado. O que mais que é nulo em uma articulação? Momento fletor, perfeito. Vzinho em 0 é igual a 0. Vzinho em L é igual a 0. Fletor em 0 é igual a 0. Fletor em L é igual a 0. Tá bom? Então você vai derivar isso 2 vezes, multiplicar por EI, isso é 0 em M, em 0 e em L. E o Vzinho, que é tudo isso aqui, é nulo para x igual a 0 e para x igual a L. Com isso eu tenho 4 equações. E aí que vem a mágica. Se eu fizer as contas, eu vou chegar nisso aqui. Seno de KL, cosseno de KL. Vou fazer mais rápido essa parte, tá, gente? Nós estamos um pouquinho sem tempo. Aqui 0, 0. Seno de KL, cosseno de KL. Vezes A1, A2, A3, A4. São condições todas homogêneas. 0, 0, 0, 0. Pergunta, qual que é a solução besta disso aqui? Todos os lados igual a 0. Não deformou nada. Lógico, né? Estou aplicando essa força normal, não tem nenhuma carga assim. Vai deformar por quê? O que eu tenho que ter para ter um modo de flambagem, para ter um negócio diferente do horizontal? Para ter um modo indeterminado em que ela vai se fletir devido à força P aplicada? O que isso corresponde nesse sistema? Uma solução não trivial. Ou seja, esse det igual a 0. Isso é flambagem. Um modo de flambagem é uma solução não trivial desse sistema. Porque se eu tivesse os 4 igual a 0, que é a solução besta disso aqui, não tem deformação. Equilíbrio horizontal, acabou. Agora, se esse det for igual a 0, eu vou ter mais uma família de soluções. Lembra de Argelin? É bom lembrar de Argelin. Esse det, se eu impor esse det igual a 0, eu vou chegar aqui, seno de KL é igual a 0. Logo, KL tem que ser N vezes π. Quem era K? Raiz de P sobre I. Vezes L, ou N π. Para N igual a 1, primeiro modo de flambagem, eu vou chegar no quê? Que P crítico do primeiro modo de flambagem é π ao quadrado EI sobre L quadrado. Essa é a equação de Euler. Sim, o mesmo Euler. Esse cara tá em tudo. Em uma viga biarticulada, a carga crítica à flambagem é essa aqui. Essa carga que vai causar uma solução não trivial para isso. Essa carga que vai causar uma força tão forte que a horizontal não é mais estável. Qualquer perturbação, ela vai causar um momento, até a viga se tensionar tanto que ela vai voltar a equilibrar. Isso é flambagem. Tá bom? O segundo modo de flambagem seria algo tipo isso. Vira um seno na articulação. Tá bom? Vocês vão usar isso aqui bastante. Você tem uma viga biarticulada, que é qual que é o coeficiente de segurança em relação à flambagem? A força que você vai comparar é essa aqui. Tá bom? Gente, nós estamos um pouquinho sem tempo, então eu quero ver com vocês as condições de contorno para vários casos, tudo bem? Condições de contorno em um engaste. Se eu fosse resolver isso e aqui tivesse engastado e aqui tivesse apoiado, quais são as condições de contorno para o engaste?
V0 igual a 0. Linha 0 igual a 0. Oi? Linha 0 igual a 0. Isso, o ângulo é 0. V igual a 0. V' igual a 0 para o engaste. Porque o engaste ele trava rotação e translação. O engaste com alívio de cortante. Quais são as condições de contorno? E aí? Eu falei alívio de cortante. Cortante igual a 0. O que mais que é igual a 0? O ângulo, perfeito. Θ, que é V', é 0. Perceberam? O que é problemas de flambagem? Para determinar carga crítica. Parte dessa equação, joga as condições de contorno, pode estar uma engastada, pode estar uma bugada, vai ter o que tiver, tá legal? E eu queria fazer uma questão, como nós temos 5 minutos, eu vou só chegar nas condições de contorno dela, que é a parte mais importante, tá bom? Que é uma questão um pouquinho traiçoeira. E deixa eu reescrever umas relações. Θ é V', fletor igual a E, I, V, duas linhas. Cortante é EI, V, três linhas, mais P, V'. Essa questão que eu vou resolver aqui com vocês, eu iria resolver, né? Mas eu vou dar as partes mais importantes dela. Ela é a Q2 2016, tá bom? Que ela nos dá essa viga aqui. Aqui a extremidade é livre. Esse é meu P. E aqui eu tenho uma articulação com uma mola torsional de constante beta, ou seja, o momento é igual a beta vezes o ângulo que ela deforma. Tá bom? Esse é o negócio. Eu meço X a partir daqui e ela tem comprimento total igual a L. Tá bom, eu tenho meu Vx genérico, A1 mais A2 de x, mais A3 vezes o seno de kx, mais A4 vezes o cosseno de kx, e eu quero minhas condições de contorno. Vamos lá. Derradeira. Eu ia resolver ela inteira, mas a parte mais importante é essa, depois é só fazer a conta. Quais são as condições de contorno em uma extremidade livre? Pensei bem. Ela pode se mexer, ela pode girar, mas o que tem numa extremidade livre não carregada? Fletor igual a 0 e cortante também igual a 0. Na extremidade livre, momento fletor em L é igual a 0. Força cortante em L é igual a 0. Ou seja, EI V duas linhas de L é 0. EI V três linhas de L mais PV' de L é 0. Eu vou derivar isso 3 vezes, substituir tudo. Vai cancelar bonitinho aqui, porque P sobre I é igual a K ao quadrado, né? Aí eu vou ter K ao quadrado por causa do seno, tudo. Fica bonitinho. Essa tem gabarito. Só que a parte mais difícil dela é você reconhecer isso aqui. Que você só entende se você ver a demonstração. Não tem jeito de você entender isso meio que intuitivamente. E quais são as condições de contorno na mola? Essa é um pouquinho diferente. A mola está articulada. Primeiramente, deslocamento nulo. Certo? Oi? Deslocamento em 0. Não, V de vertical. Agora não faz mais sentido, mas é deslocamento, né? Deslocamento é 0. E qual é a segunda condição de contorno com essa mola torsional? Aqui. Pela definição da mola.
fletor igual a beta vezes o ângulo. O momento fletor em zero é beta vezes o ângulo em zero. Ou seja, EI V duas linhas em zero é igual a beta V' em zero. Essa é a condição de contorno chata do problema. Tá bom? Eu faço tudo isso, eu vou chegar em um sistema de equações em A1, A2, A3 e A4. Homogêneo, tudo igualado a zero. Mas eu não quero a solução trivial. Claro que no básico do básico, isso aqui não iria para a horizontal, certo? Eu estou só aplicando uma força aqui. Enfim, se eu fizer essas contas, essas 4 equações vão me dar esse sistema aqui. 1, 0, 0, 1, 0, beta, k beta, k ao quadrado EI, 0, 0, seno de KL, cosseno de KL, 0, 1, 0, 0, vezes os A's. É tudo homogêneo. Para achar o modo de flambagem, esse det é igual a zero. Ele pede a equação característica da flambagem. É a equação que te vai permitir achar o K. Essa equação é esse det igualado a zero, ou seja, beta cosseno de KL menos K EI seno de KL é igual a zero e parou aqui, porque não dá para achar o K. A questão acabou aqui. Ficou claro? Eu sei que eu corri nessa parte, mas flambagem. Eu acho as condições de contorno, imponho uma solução não trivial e achei. Depois ele pergunta o que acontece para beta tendendo a infinito, que é mola infinitamente rígida. Aí esse termo fica gigante, cosseno é igual a zero. Aí você consegue achar o K. Isso está bem explicado na resolução oficial. E no item C ele pergunta se EI fosse para infinito, ou seja, uma barra rígida. Pô, um corpo rígido, ele ia inclinar de um θ e você resolve para esse θ. O item C, para o corpo rígido, só um diagraminha básico. Aqui seria um θ, aqui seria um P, aqui seria a mola. Em 2 segundos, PL seno θ igual a beta θ. Esses dois são cancelados porque são pequenos. P igual a beta sobre L. Esse é o item C, para a barra infinitamente rígida. E para o caso geral, a equação é essa aqui. Eu não vou conseguir isolar o K nisso aqui tudo para achar o P, mas a equação é essa, e é isso que ele queria. Alguma questão? Dúvida? Oi. Tá bom. Isso são 4 equações. Essa aqui é A1 mais A4 igual a zero. A segunda é beta A2 mais K beta A3 mais K ao quadrado EI A4 igual a zero. Isso é um sistema em forma matricial. Sistema de equações. Nas resoluções da prova, ele escreveu as 4 equações. Eu também escrevi aqui. E em vez de fazer det igual a zero, ele foi substituindo umas coisas nas outras. Eu não gosto de fazer isso. Porque você tem que impor que um dos coeficientes vai ser livre e você vai chegar num negócio meio zoado. E você pode fazer pelo det. Eu prefiro, porque é um caso muito geral. Qualquer questão, você vai achar 4 condições de contorno, dá 4 equações, você joga nessa forma, det igual a zero, acabou. Ou você pode fazer que nem ele faz nas provas, depois você dá uma olhada, que ele vai substituindo uma equação na outra. Também dá certo. Tá bom? Mais alguma coisa não ficou clara de flambagem? Oi? Construção particular? Vou roubar um exemplo de 2018, que ele tinha um Q de x constante. Lembra de cálculo 4? Se eu tenho V4 linhas mais P sobre V2 linhas igual a menos Q sobre I, constante, qual é a solução particular? É um polinômio quadrático. Eu vou derivar 2 vezes
vai sobrar um coeficiente aqui, e isso vai zerar, isso vai ser igual a isso aqui. Ele faz isso na P2 na PT 2018. Você vê a resolução? Se isso fosse, por exemplo, para... Nem lembro quanto que dava, mas... não vou fazer de cabeça agora, mas... Solução particular aqui seria um quadrático. Que você joga aqui e substitui. Ou pode ser o que for o QX, né? Ele pode botar um QX igual a um seno, mas ele não é tão escroto assim. Geralmente não cai com QX. Isso aí foi um caso do ano passado que era mais de boa. É isso, gente. Quem tiver dúvida de alguma outra questão que eu não resolvi aqui, vem falar comigo. Quem quiser a solução da Q2 do ano passado, do 2017, que não tem gabarito, eu dou uma ideia de como faz. Quem quiser foto das contas de todas as questões eu tenho aqui, vem falar comigo e muito boa sorte para vocês, que essa prova é treta. E se vocês forem estudar, revejam o vídeo desse da P2, que vai cair tudo. Mas espero que deu para meio que desmistificar um pouquinho dessa prova. Ela é conceitual, isso que é o treta dela. Espero que ela esteja pelo menos possível, em vez de um terror existencial para vocês. Se já está assim, acho que já deu para ajudar. Valeu, gente.